Neste mês de novembro, alguns cristãos celebram o feriado chamado Dia de Finados, onde alguns cristãos vão visitar túmulos, fazer orações pelos mortos, fazer alguns sacrifícios que são chamados de indulgência, e essas pessoas também acreditam no purgatório, que alguns mortos cristãos fiéis que morreram ali com algumas falhas vão para este local e de lá os vivos precisam fazer algum tipo de sacrifício, algum tipo de oração para tirar essa pessoa do purgatório para que ela entre no céu. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver se essa doutrina tem base bíblica ou se ela é simplesmente uma invenção de homens. Vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre o purgatório. Vamos discutir se essa doutrina é ou não é uma doutrina bíblica, se ela tem uma base realmente bíblica ou se ela é uma invenção de homens. Bom, primeira coisa que você precisa saber é que a ideia de purgatório ela começou a ser desenvolvida ali pelo século VI, pelo Gregório o Grande, Depois, no Concílio de Lyon, alguns séculos depois, lá pelo ano 1274, esta doutrina já era promulgada. Depois de um tempo, lá no Concílio de Florença, no ano de 1431 ao ano 1445, o purgatório já era formulado, já era uma doutrina oficial da Igreja Católica. A Igreja Católica alega que essa doutrina não é exatamente uma invenção deles. Eles dizem que precisou de um concílio para oficializar esta crença, porque, por algum motivo ali, alguns católicos talvez tivessem dúvida se existia ou não, e a Igreja Católica decidiu oficializar. A Igreja Católica também diz que oficializou essa doutrina e que ela sim é bíblica. Então, essa crença é uma crença que foi pregada pelos apóstolos, é uma crença que já existia no Velho Testamento e é uma crença que os cristãos ali primitivos já tinham. Bom, a gente não acha documentação nenhuma que prova isso. A Igreja Católica alega que tem ali passagens bíblicas que provam a existência do purgatório. Uma curiosidade para as pessoas que não sabem direito, como eu também não sabia, os católicos não acreditam que o purgatório seja um local físico. Assim como os católicos acreditam no céu e no inferno como locais onde as pessoas vão depois da morte, o purgatório não é um lugar físico, é uma condição dos mortos que eles próprios não conseguem ainda explicar como é que funciona. Só disso você já pode desconfiar se essa doutrina é realmente real. Porque se ela é uma doutrina bíblica e ela é uma condição dos mortos, a Bíblia tem que ser clara neste ensinamento. A Bíblia precisa dar respaldo para isso. E nós vamos agora consultar se a Bíblia realmente fala sobre o purgatório ou não. O purgatório também seria o seguinte: essa condição dos mortos, onde mortos fiéis, pessoas cristãs, morreram com alguns pecados ali que não foram pagos. Então elas vão para este purgatório, onde elas vão purgar os seus pecados ali que não foram perdoados em vida. Elas vão ser purificadas ali no purgatório e aí sim entrarão no céu, ou seja, realmente serão salvas. Vamos analisar agora se isso realmente é bíblico ou não. O primeiro versículo bíblico que é usado para provar a existência do purgatório, ou pelo menos provar a oração pelos mortos, que a oração pelos mortos era permitida, é a passagem que está em 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 41 ao 46. Essa passagem já tem um grande problema. Afinal de contas, esse livro de Macabeus é considerado apócrifo, deuterocanônico, ou seja, os antigos não consideravam este livro como inspirado por Deus. Portanto, é um livro que foi inserido na Bíblia, mas não tem inspiração divina. De qualquer forma, esta passagem de 2 Macabeus conta a história de dois exércitos que entraram em conflito. Um exército era liderado por Judas Macabeus e outro era liderado por Geórgia da Idumeia. Esses exércitos entraram em conflito e alguns judeus ali foram mortos, embora o exército judeu tenha sido o vencedor.
Judas Macabeu então decide voltar ao campo de batalha para recolher o corpo dos mortos e sepultá-los. E quando ele está ali juntando estes mortos, ele descobre que eles possuíam alguns objetos pagãos, algumas imagens pagãs. Eram objetos ídolos de Jânia. Então ele atribui a causa da morte desses judeus por causa desses objetos. Afinal de contas, Deus foi bem claro na lei proibindo que judeus possuíssem objetos, para adoração, objetos pagãos para adoração. Judas então faz uma oração intercedendo por aqueles mortos e envia também um sacrifício para Jerusalém para que fosse oferecido por causa desses mortos. Baseado nesta passagem bíblica, os católicos acreditam que sim, que você pode orar pelos mortos e você pode oferecer sacrifícios para que esses mortos sejam perdoados. Só o fato de 2 Macabeu ser apócrifo já é uma coisa para se duvidar. Mas ainda existem outros detalhes nesse texto que nos deixam um pouco desconfiados. Veja, por exemplo, o escritor de 2 Macabeus fala sobre a crença de Judas Macabeu. Lá no versículo 45 do capítulo 2 de 2 Macabeus, ele fala o seguinte: mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morreram piedosamente. Ou seja, o texto deixa claro que isso não é uma crença geral da Bíblia, mas era uma crença do Judas Macabeu. Você pode observar que em nenhum outro momento a Bíblia ensina a oração pelos mortos ou sacrifícios para os mortos. É só nessa passagem bíblica em que isso acontece. Veja uma coisa interessante. Judas ofereceu sacrifício pelos mortos, pois acreditava que eles morreram piedosamente. Mas como essas pessoas morreram piedosamente, se o próprio texto diz que elas morreram por causa dos ídolos que elas carregavam, ou seja, por causa da idolatria? Em nenhum momento na Bíblia é mostrado que pessoas idólatras são piedosas. Deus castigou severamente o povo de Israel várias vezes por causa da idolatria. Mas neste momento um idólatra é considerado piedoso. Ou seja, é uma contradição muito grande. Outra curiosidade é porque Judas Macabeus viveu num período interbíblico. Ou seja, é aquele momento 400 anos antes do Novo Testamento, como a gente chama. E este período era um período onde não se levantava nenhum profeta. O povo de Israel estava se recuperando ainda dos problemas causados pelo exílio babilônico. E então, naquele momento, a gente se pergunta, já que a Bíblia em momento nenhum ensina oração pelos mortos e nem sacrifícios para que mortos sejam perdoados, será que Judas estava baseado realmente nas Escrituras ou ele estava baseado no paganismo babilônico? Veja, por exemplo, que Jesus critica os fariseus que viveram mais ou menos nessa época de Judas Macabeus por eles possuírem costumes e tradições que eram inválidas. Provavelmente Judas Macabeus estava realmente influenciado pelo paganismo, porque pela Bíblia ele não estava. E neste caso nós temos um alerta de Paulo, que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, dessa maneira: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É o que eu sempre digo neste canal. Todas as doutrinas que são pregadas dentro das igrejas precisam ser comparadas com as doutrinas bíblicas, para que a gente saiba se elas são vãs sutilezas, vãs filosofias, tradições de homens, ou se elas é segundo Cristo, ou seja, segundo a Bíblia. Mas aí chegamos num problema que é o seguinte: pelo menos 3 versículos bíblicos oficiais da Bíblia realmente real, são usados também para provar que o purgatório existe. E um dos versículos se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Eu peço que você leia esse texto e agora eu vou dar a explicação. O texto ele fala mais ou menos do seguinte. O texto diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás de lá enquanto não pagares o último centavo, ou cêntio, como está na Bíblia. Aqui alguns católicos usam esta passagem bíblica para dizer que o purgatório existe. Ou seja, você era um cristão fiel, porém morreu em pecado. Então agora você precisa ser lançado na prisão, que seria o purgatório, e só vai sair de lá quando for pagado o último centavo. Porém não é nada disso que Jesus está dizendo nesse texto. Se você olhar o contexto, Jesus está falando das relações que nós temos que ter com o nosso próximo. Jesus está falando que se nós devemos a alguém, nós temos que pagar.
Nós precisamos resolver os nossos problemas aqui. Baseado também na passagem da Bíblia que diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Por isso Jesus estava falando da reconciliação do homem com o homem, do seu devedor com o credor. Porque se não tiver este pagamento, ele vai ter que sofrer as consequências. Outro versículo usado pelos católicos para provar a existência do purgatório é a passagem que diz o seguinte: mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Com isso, eles acham que existe um mundo onde os pecados podem ser perdoados, quando na verdade o texto não está falando nada disso. O texto simplesmente fala o seguinte: que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado de jeito nenhum. É por isso que é usada essa linguagem, nem neste século, nem no vindouro, ou nem neste mundo, ou nem no vindouro. Ou seja, ele está simplesmente dizendo o seguinte: você não será perdoado. Alguns católicos acreditam, lendo essa passagem, que se eu não serei perdoado por blasfemar nem neste mundo, nem no outro, significa então que existem pecados que eu posso ser perdoado no outro mundo. Veja que não é nada disso. E a prova é a forma como que o escritor de Marcos escreveu a mesma passagem. Ele diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. É por isso que eu digo, quando você tiver um assunto bíblico que você tenha dúvida, você precisa comparar com toda a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você se baseia no versículo de Mateus 12, você pode até achar que há um perdão no mundo vindouro. Mas quando você olha para o livro de Marcos, você percebe que o mesmo versículo está traduzido da seguinte forma: não terá perdão de jeito nenhum. Outro versículo que é usado pelos católicos para provar o purgatório se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 15, que resumidamente diz o seguinte: que as obras das pessoas serão provadas no fogo, e mesmo que as suas obras se queimem, ela será salva. Ou seja, eles acreditam que a pessoa será provada num purgatório e mesmo que se queime ali, ela será purificada e vai para o céu. Porém, não é isso que o contexto diz. O contexto está falando de obras, de recompensas. Paulo não está falando de salvação no sentido de receber a vida eterna, mas no sentido de receber recompensa. Veja que são as recompensas, são as obras que serão provadas pelo fogo. E se essas obras forem provadas no fogo e passarem, aí a pessoa recebe uma recompensa. A que não passa, recebe uma recompensa menor. Não é a pessoa em si que vai ser queimada, provada, testada num mundo ou num purgatório para que assim receba a salvação. É só comparar com o que Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, que ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças. E lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, é dito assim: que pratiquem o bem, que enriqueçam de boas obras. Ou seja, o que vai ser testado no fogo não é a pessoa, são as obras que ela fez. E agora, para finalizar, vamos analisar alguns versículos bíblicos que mostram que a doutrina do purgatório e até mesmo a condição dos mortos ensinada pela Bíblia não permite que essa doutrina seja verdadeira. Eclesiastes capítulo 9, nos versículos 5 e 6, diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda lembrança deles caiu no esquecimento. Também seu amor, seu ódio e seu ciúme já não existem, e eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. Ou seja, por mais que você ofereça sacrifícios e orações pelos mortos, não vai adiantar. O versículo aqui está dizendo: eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. Vamos para outros versículos. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 22 e 23. Ele respondeu: enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe Jeová me mostrará favor e deixará o menino viver. Mas agora que ele morreu, por que jejuar? Davi sabia que não adiantava ele fazer nada em relação ao seu filho morto, pois ele já estava morto. A sua oração não seria atendida. A sua oração não teria eficácia nenhuma. O garoto já havia morrido. Por que Judas Macabeus acha que pode oferecer oração e sacrifício pelos mortos? E Davi não achava isso. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7.
No entanto, se estamos andando na luz, assim como Ele mesmo está na luz, estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, você não precisa fazer nada para que um ente querido seu seja perdoado depois da morte. Porque o que perdoa pecados é o sangue de Jesus. E aqui ele fala que é todo o pecado. E no versículo 9 ainda diz o seguinte: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, para que haja perdão de pecados, é preciso também uma confissão. Se ele já está morto e ele não tem consciência, como o Eclesiastes diz, ele não pode fazer nada. Você só pode ser perdoado dos seus pecados em vida. E você, já que está debaixo do sol, também não pode ajudar a pessoa que está morta. Veja Isaías 53, versículos 5 e 6. No entanto, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que tivéssemos paz, e por causa das suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, e Jeová fez o que os erros de todos nós recaíssem sobre ele. Tá vendo? Não precisa nem de explicação esse versículo. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Se não teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, no final do sistema de coisas, ele se manifestou de uma vez para sempre, para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Não há sacrifício que você possa fazer. O sacrifício para perdoar pecados, Jesus já fez e já foi completo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em união com Cristo Jesus. Esse eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode ler Romanos capítulo 3, versículos do 21 ao 26. E para finalizar, veja o versículo bíblico que está em Hebreus capítulo 10, versículo 18. Ora, onde há perdão dessas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Bom, querido, eu espero ter ajudado você. Você que acredita que os mortos estão em algum mundo espiritual, em algum tipo de condição onde alguém pode fazer alguma coisa por eles, este vídeo está aqui para te esclarecer de que isso não é verdade. Quem morreu, morreu, acabou. Ele depende agora simplesmente da ressurreição. A ressurreição é uma doutrina bíblica. Você pode acreditar que sim, haverá uma ressurreição de justos e injustos. Não há ninguém num purgatório. Você não pode fazer nada por ninguém que já morreu. Você não pode orar e essa pessoa não pode te ouvir, te ver, não pode influenciar a sua vida. Não existe qualquer mundo espiritual onde ela esteja que ela possa ter algum tipo de influência sobre você ou você sobre ela. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe aí o seu gostei. Se você não é inscrito nesse canal, espero que você se inscreva. Espero que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que merece ouvir essas coisas. Deixe aí o seu gostei, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.